Bom, nessa primeira etapa eu tô aqui com o Mike de novo. Fala, galera. Ficou 3 semanas aqui na oficina, dormiu ali no escritório, até gravar esse último vídeo pra gente. Essa daqui é a última máquina que a gente vai apresentar nessa primeira etapa do meu treinamento. É a Boxer MIG Flex 160. Eu vou deduzir que 160 são 160 amperes. Exatamente. A corrente máxima. Aquela da semana passada ela Era 220. 220. Então, pelo menos na questão da corrente, aquela era mais forte. Mais forte Exatamente. do que essa daqui. Uhum. Bom, então vamos lá. Aquela era uma TIG, tá? Que tinha a pontinha de tungstênio. Essa daqui é uma MIG. Tá? Multiprocesso MIG, MAG e TIG. Então eu preciso que você explique pra gente quais são as diferenças. Vamos lá, galera. A gente trabalhou nas semanas passadas com a parte de eletrodo, uma inversora pequenininha lá de eletrodo, depois uma TIG eletrodo também, não era tão pequena, né? Era um porte médio ali, e agora a gente vai trabalhar com uma multiprocesso. Quando a gente fala multi, quer dizer que ela tem vários processos incluídos na máquina. Então a gente tem aqui processo MIG-MAG, onde eu consigo soldar a parte de aço, carbono, inox, alumínios, bronze, alumínio. Eu só preciso trocar o arame ali na hora da execução. Tá. Eu consigo trabalhar com eletrodo revestido também, que do mesmo processo que a gente soldou há algumas semanas atrás com o eletrodo. E também a gente consegue trabalhar com o processo TIG, utilizando uma tocha por válvula, conhecida como lift arc, onde eu preciso encostar o tungstênio na peça para poder abrir o arco, né? Diferente daquela da semana passada que era por alta frequência, o arco surgia só quando aproximava. Só por aproximação eu conseguia soldar tranquilamente, né? Tá. Essa máquina, quando a gente liga atrás dela tem um botãozinho, aí a gente faz a ligação e ela vai acender todo o painel do equipamento de soldagem. Aí no equipamento de soldagem a gente vai ter aqui a parte de MIG-MAG, aí aqui embaixo eu vou trocando, ó, para eletrodo revestido e para TIG. Percebam que vai aparecendo o símbolo da máquina de solda, do equipamento de soldagem. Então eu faço a troca nesse botãozinho aqui. Como a gente vai trabalhar com MIG-MAG, a gente vai deixar no primeiro acionamento de cima, ok? Do lado eu tenho aqui a parte do arame. O que seria o arame? Vamos abrir aqui do lado para a galera ver? O pessoal aí que não conhece, né? Não sabe o que é um arame. Aqui a gente tem uma bobina de arame. Imagina que o processo de soldagem eletrodo. Você precisa ficar trocando aquele eletrodo de 350 mm. Solda, troca, solda, troca. Esse daqui não. Com uma bobina dessa daqui eu consigo soldar cordões gigantescos, né? Cordões de 5 metros, 10 metros e assim por diante. Toda vez quando eu for alimentar a minha tocha com o arame, eu vou liberar aqui, né? Vamos imaginar que esse arame estava fora, aí eu vou acionar o arame aqui, vou colocando ele no guia, até entrar e passar pela minha tocha. Entrou aqui, é só fechar e travar o arame, tá? Sempre pressionando aqui. Percebam que aqui tem uma numeração. Sempre quando essa numeração, sempre quando o arame estiver folgado, na hora que eu estiver soldando, eu venho, aperto e aqui para travar mais o arame. Ele vai pressionar mais esse arame e vai gerar mais tração na hora da execução do cordão de solda, tá? Então esse arame, se a gente fosse basear no vídeo da semana passada, ele seria o metal de adição. Sim. Ele seria aquela vareta que você usou para adicionar metal na placa de inox. Para resumir, seria basicamente isso. Seria basicamente isso. A diferença é que você não vai ficar segurando o metal de adição, ele vai ser alimentado simplesmente por uma tocha. Eu vou alimentando, ó, e o arame vai alimentando ali na superfície do metal de base. Tá. Sempre quando o arame saiu bastante, eu solto e volto o arame todinho até a ponta do bico. É só pegar e travar aqui. Esse que está aí especificamente é para soldar aço carbono. Só, esse arame só serve para aço carbono. Se eu fosse soldar outros materiais, eu teria que trocar o arame também. Você teria que trocar esse carretel por um material específico. Sim. Quais seriam as outras possibilidades? Eu poderia soldar inox. Se eu fosse soldar um material de inox, aí eu trocaria um arame para inox. Certo. Se eu fosse soldar um material de alumínio, aí eu trocaria um arame para alumínio também. E assim por diante, né? Todos os materiais ali que eu consigo soldar são bronze, alumínio, inox, qualquer tipo de inox, né? 304, 316, 308. Eu só trocando os consumíveis que aí eu consigo soldar qualquer tipo de material. Tá. Bom, além desse recurso do carretel alimentando o que eu, sei lá, não sei se eu estou certo, chamando de metal de adição, que você vai colocar, ela também tem o gás. Tem. Aí que tá o negócio. Vamos lá. Nas aulas passadas a gente falou muito sobre o argônio, né? Que a gente tinha que soldar com TIG e tal. Aqui a gente vai utilizar argônio também, só que vai ser uma mistura. Vai ser uma mistura de CO2 mais argônio.
Porque a gente vai ter ali 75% de argônio e 25% de CO2. O argônio ele vai estabilizar o arco na hora da execução do cordão e o CO2 ele vai gerar uma penetração maior para executar o cordão de solda, tá? E aí aqui a gente tem o cilindro de CO2. Você percebe que tem uma variação de cor, né? Marrom e aqui tá cinza. Certo. Isso representa que eu tenho uma mistura entre dois gases, tá bom? Tá. E aqui eu vou fazer a conexão. Aqui a gente tem um engate rápido dos dois, aí eu só pego e conecto ele aqui, ó. Aí fica travado, o gás já está conectado também, tá bom? A mesma coisa vai funcionar com relação à vazão de gás. Ah, qual é a vazão de gás que eu vou escolher? Eu sempre vou escolher de acordo com a corrente que eu estou utilizando. Quanto maior a corrente, maior é a vazão de gás. A maioria das vezes a gente vai utilizar ali entre 10 a 15 litros por minuto. Então a gente pode deixar aqui uns 10 litros por minuto. Então eu vou abrir, ó, esse primeiro manômetro que está passando aqui, é um manômetro de alta pressão. Ele está medindo toda a pressão interna do cilindro. Tá. E esse manômetro de menor numeração, ele está medindo a pressão de trabalho para a tocha. Tá. Então ele libera ele aqui, você percebe que ele acionou. Se tivesse zerado, quer dizer que o cilindro está vazio, então quer dizer que não está. E aqui eu vou pressurizar. Então eu vou apertando aqui e vou colocar aqui, ó, uns 15 mais ou menos. Olha lá, tá uns 12, 13 mais ou menos aqui. Tá? Tá ótimo para a gente começar a soldar. Bom, Mike, a gente tem umas chapinhas aqui para soldar, que você vai falar que é fina, porque eu percebi que teu padrão é diferente. Como eu estou acostumado com lataria de carro, para mim é grossa, deve ter 3, 4 milímetros. Mais ou menos isso. 3 milímetros. Para mim é grossa, para você é fina, mas tudo bem. Tem como a gente soldar, fazer alguma coisinha com essas aqui? Sim. Essas chapas aqui, na minha visão, elas são finas, né? Na visão dele, é muito mais grossa, porque na chaparia de carro a gente está falando ali de 0.8, 0.5, 1 milímetro no máximo. Mas essa máquina aqui também você consegue soldar chaparias bem mais finas, 0.5, 0.4. Então dá para soldar, só precisa regular duas coisinhas, que são essas aqui, ó. Nesse primeiro botão de baixo, a gente tem a variação de velocidade de arame. Quanto maior a velocidade de arame, maior vai ser a minha corrente. Então se eu mexer ele aqui, ó, perceba que aqui em cima eu vou estar mexendo em metros por minuto, né? Tá. Então eu vou estar variando ali, ele vai até no máximo 15. A gente vai soldar essa chapa com no máximo ali uns 8, tá? 8. E a corrente vai subir proporcionalmente à velocidade do arame. Exatamente. Quanto mais eu aumento o arame, maior vai ser a corrente, porque é uma variável, para tá? consumir o arame. Isso. Exatamente, por isso que você vê os dois símbolos aqui do lado. Legal. Tá? Aqui eu já estou configurando a tensão. Então a tensão ela vai até 26 volts. Então eu vou manter ali uma tensão de no máximo uns 17 volts. Qual vai ser a influência das duas? A corrente ela vai influenciar na penetração do cordão de solda. Eu quero penetrar mais. Quanto maior a corrente, maior a penetração. Tá? Isso é o problema porque eu rasgo a peça. Por isso que eu preciso saber controlar. Você pode furar. Posso furar. E a tensão ela vai influenciar na largura do cordão. Então eu vou deixar o cordão mais largo e o cordão mais fino. Quanto maior a tensão, mais largo. Quanto menor a tensão, mais fino o cordão. Tá bom? É bem legal essa parte também. E uma coisa bem legal também é com relação à parte de 2 tempos e 4 tempos. Que é a mesma função que a gente viu lá na semana passada, né? Falando de TIG. Que 2 tempos eu pressiono a tocha para manter ligada ali. E o 4 tempos eu aperto, solto, ela mantém acionada ali ligada direto, tá? E vamos pontilhar essa peça e depois vamos fazer um cordão para ver o que acontece. Tá bom. Show? Eu vou fixar essa pecinha aqui na bancada. Bem tranquilamente. E aqui agora eu vou pontilhar desse jeito para cá, mas eu vou soldar aqui para vocês conseguirem enxergar. Então eu vou travar o grampo aqui desse lado. Vou pegar a minha luva, soldar sem luva não dá. Tá. E aqui a gente não testou o arame. Então, como eu vou soldar desse lado aqui, eu vou fazer um teste aqui desse outro lado, para ver se o arame está regulado, a tensão está regulada, está tudo bonitinho. E aí você vai me perguntar, Mike, como que eu regulo? A gente sempre vai fazer assim, a gente vai deixar a tensão ajustada, vou deixar a tensão com 17 volts. E o barulho, ele vai influenciar como se fosse um papel rasgando. Se eu pegar uma folha de sulfite e eu rasgar, ele vai fazer assim, ó. Esse barulho é o que a gente vai se orientar na hora de regular a máquina. Mas quem faz o barulho? A máquina vai fazer agora, quando eu começar a soldar. Vocês vão perceber que ela vai começar a pipocar caso ela estiver errada. Tá? Tá. Olha lá, vamos testar. Mas é a velocidade do arame. A velocidade do arame. Tá bom. Aí quando eu percebo, se ela tá pipocando muito, é velocidade de arame. Aí eu vou lá e diminuo a velocidade. Se eu percebo que ela tá
jogando o arame bem devagarzinho, aí eu vou lá, paro de soldar e aumento um pouquinho o arame. Mas atenção, eu não mexo. Porque eu deixei uma coisa ajustada. Eu poderia fazer ao contrário. Eu poderia deixar o arame ajustado e regular só a tensão, até eu achar o ideal ali para soldar. Tá? Aí eu vou soldar desse jeito aí, ó. Então eu vou pegar aqui, vou travar. A gente não está se importando com medida, é mais com solda. Tá bom. Aí eu vou lá, fecho a máscara e aperto o arco, bem para trás. Ó. Viram aí, né? Vocês perceberam? Um sulfite com força. Você percebeu que foi um sulfite? É. Tá regulada, a máquina tá boa. Mas se a gente olhar bem o cordão, ó, você percebe que ele ficou alto. A Bianca consegue dar a volta aqui e mostrar. Você percebe que o pontinho de solda ficou um pouquinho... Com uma bolinha. Com uma bolinha. Pô, ele poderia ter ficado mais baixo. O que a gente faz? Aumenta a tensão. Tá. A gente pode pegar, ou aumentar a tensão, ou diminuir um pouquinho esse arame aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou ajustar no arame. Vou colocar um 6. Ah, Mike, mas ainda tá muito alta. Aí a gente volta e aumenta mais o arame, se possível. Posso aumentar para... Ao invés de 7, posso aumentar para 8. Porque aí ele vai espalhar mais também, se eu quiser. Tá. Na verdade, agora você vai estar colocando proporcionalmente no mesmo espaço de tempo menos material de edição. Exatamente. Tá, então a tendência é ele formar uma bolinha. Ele faz assim. Porque você não correu, você só deu um ponto. Só dei um ponto. Tá. Testar aqui de novo, só tô descendo atrás. Tá bom. Ó, percebam como baixou um pouco mais. Mostra aqui, Bianca. E pra você, essa solda tá boa? Pra mim não tá penetrando ainda. Você percebe que a solda não tá ficando vermelha nas margens? Na hora que você solda, ela não tá ficando vermelha. Tá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou aumentar um pouco. Porque se ela não tá ficando vermelha, o que deve ser? Corrente. Tá. Então tá penetrando. Então ao invés de deixar com 6, eu vou deixar com essa bolinha, mas eu vou oscilar na mão. Vou deixar aqui com uns 8,5. Você vai fazer o quê? Oscilar? Eu vou variar na mão. Assim. Pra ela não ficar alta assim, eu vou variando na mão. Entendi. Aí ela vai baixar. Tá? Olha de novo aí na máscara. Olha lá, ó. Tá. Você percebe que ela abaixou mais um pouco. Eu ainda posso aumentar mais. Pra quê? Pra ela abaixar mais e além de abaixar o movimento mais rápido, gera mais calor. Então eu quero mais corrente. Você quer mais corrente? Aí eu vou lá e vou colocar aqui mais ou menos... Você tinha começado com quanto? Tinha começado com 7. Tá. Agora eu acho que vai ficar bom. Ela já tá penetrando bem aqui. Mas eu quero testar mais. Aí eu vou lá e testo. Você percebe que também o barulho tá bem fininho, né? Olha lá como ficou. Você percebe que agora ficou Olha bem como vermelho? ficou bonita, Bianca. Percebi. Quando a Bianca for mostrar, já não vai mais estar vermelho do jeito que estava. Mas Nossa, agora ele vai fazer na frente aí. Agora tá bonito. Você vê? Você percebe que o barulho ele tem muita influência. O soldador, quando ele está começando na área, a gente nunca vai aconselhar ele falar, meu, regula a máquina utilizando uma tabela. Não, regula a máquina sempre utilizando o barulho. Porque o barulho ele influencia muito, aí é mais fácil para vocês regularem no começo, né? Tá. Bora fazer um cordão aqui na frente, vamos ver como fica? Bora lá, ó. O que eu posso fazer? Eu vou soldar um pedaço e vou deixar o Tonela testar para ver como que é, bem tranquilo de soldar. Ah, mas vai ser difícil, né? Porque eu nunca fiz nada. Não, mas é tranquilo, você vai conseguir tranquilo. Eu vou fazer um pedacinho, o movimento que eu vou estar fazendo é isso daqui, ó. Eu vou apoiar minha mão, eu vou manter ali, ó, o eletrodo uns 10 milímetros, que seria o arame, né? Uns 10 milímetros para fora, e eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Do começo ao fim, ó, pra frente e pra trás, bem devagarzinho, eu vou contando, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e assim por diante. Tá. Pode ir bem lento mesmo, não precisa correr com a solda, tá? Vamos lá. Pode ir? Nossa. Bem tranquilo, né? Você vê que o barulho ele fica bem suave, né? Bora lá. A arma é sua. Esse tem que encostar? Esse não precisa. Não Você precisa. só aperta e solda. Eu vou fazer junto com você na primeira e vou deixar você fazer o restante. Ah, você é canhoto, eu sempre esqueço. Ó, apoia aqui. Tá. A gente vai começar daqui pra cá, ó. Você vai fazer assim, ó. 1, 2, 1, 2. Sempre levando o arame. 45 graus. Isso, 45. Tá.
sempre levando o arame bem no meio, tá bom? Tá. Aí vai 1, 2, 1, 2, 1, 2 e até levar. Vamos lá. Isso aí. Aí, parou. Olha lá, você até conseguiu fazer no começo, mas depois você começou a perder e jogar mais pra baixo. Mais pra baixo, né? Porque desceu. Sempre você tem que visualizar se ela tá batendo na peça vertical e na peça horizontal. Eu poderia usar o bocal aqui como referência e deixar ele encostado? Pode Poderia. encostar. Pode encostar. Posso tentar terminar ali? Manda bala. Tenta mostrar, Bianca, que agora eu vou tentar fazer isso que ele falou que pode. Com mais treino vai começando a fazer um movimento Vai, bonito. vai começar a melhorar. Nossa, mas essa é mais fácil mesmo, né? Essa é mais Você fácil. percebe? Quanto tempo a gente demorou para fazer com o TIG e com o eletrodo? A gente teve uma perda de tempo para trocar o eletrodo. A gente tinha que trocar a vareta e colocar outra. Com o TIG, a gente tinha que limpar. Com essa daqui a gente... Entendeu? A peça tá pronta, ó. Não quebra mais, ó. Então, dentro daquela proposta que a gente apresentou no começo da série, para quem estiver atrás de um equipamento, obviamente que aquela pequenininha seria uma coisa mais hobby, mais para fazer uma solda básica, alguma coisa assim. Mas entre a TIG, somente a TIG, e a MIG e MAG, tá? Quando que você escolheria uma e quando que você escolheria outra? Eu sei que essa daqui você pode usar como TIG também. Legal. Vamos lá. Eu sempre vou utilizar esses dois fatores aqui. Qualidade e produtividade. Tá. Quando eu estou querendo qualidade, eu quero fazer um serviço de inox para um cliente onde ele vai colocar uma mesa de vidro bonita ali. E bom, eu não vou deixar a solda dar aquela estética feia. Então a qualidade eu vou garantir TIG. Agora quando eu quero produtividade, eu vou garantir MIG MAG. Tem uma serralheria e eu quero produzir portão a rodo, eu vou utilizar MIG MAG. Eu quero montar aquelas bancadas, né, bancada de aço, assim, que a solda ela não precisa ser exposta, ninguém vai ver. Eu vou utilizar MIG MAG. Agora, onde eu não utilizaria MIG MAG? Vou fazer um corrimão de inox dentro do shopping. Meu, todo mundo vai ver. É muita gente, é fluxo de pessoas passando ali e todo mundo vai reparar. Para quem trabalha com solda, vai hoje chegar e olha essa solda. A gente começa a reparar solda até no metrô. Quando a gente vai no metrô, tá segurando ali, você começa a ver aqueles pontos de solda. Então a solda é sim bem importante. E a gente precisa saber escolher também. E não adianta saber só escolher a solda errada. Ah, vou escolher a máquina TIG porque ela tem qualidade. Mas se eu também preciso de produtividade, está barrando dentro da produção, aí eu tenho que pensar duas vezes qual que eu vou escolher. Eu sempre tenho que ter esses dois fatores. Qualidade ou produtividade. Sempre assim. Entendi. Então essa é mais produtividade, mas ela tem todos os recursos da TIG. Se eu colocar a tocha da TIG aqui, que a gente não tem para mostrar hoje, mas aí você vai ter o máximo de qualidade e a produtividade vai cair com a mesma máquina. A mesma coisa. Tá. A única coisa que tem aqui é que ela tem uma baixa corrente do que aquela que a gente estava utilizando. Sim, sim. E essa é a relação aqui. Mas você consegue trabalhar com TIG nessa máquina e consegue trabalhar com eletrodo revestido também. Tá. Então, para ficar claro, pelo menos pelo que eu entendi, não é a máquina que vai te dar uma qualidade maior ou uma produtividade maior. É o processo. É o processo. TIG é uma produtividade menor, uma qualidade maior, e o MIG MAG, produtividade maior, proporcionalmente uma qualidade menor. Pode ser em qualquer máquina. A qualidade da solda até é boa, só que ela vai ficar com um pouquinho de excesso. Muitas das vezes o cliente ele quer uma solda mais baixa, não quer uma coisa aparecendo. Quer aquela escaminha. Só que é uma escaminha básica mesmo. Pra falar a verdade, o cliente ele quer bater o olho, ele quer ver aquela peça por inteiro sem ter nada nela. Sem ter manchinhas, nada. Então a TIG ela vai entrar nessa parte. Já o MIG MAG ela deixa uma solda mais bruta, né? Tá. É utilizada muito aí para tubulação, para produtividade de portões, tudo, né? Então a gente vai utilizar mais nessa parte. Legal. Só para finalizar, uma última dúvida dessa máquina. Eu posso usar ela como MIG MAG, se eu trocar a tocha como TIG, sim. Tá? O gás vai ser o mesmo, aí eu preciso usar o outro gás. Opa, boa pergunta essa, hein? Se a gente for trabalhar com TIG, eu tenho que utilizar um argônio puro. O argônio sempre puro. Assim. Tá. Eu não posso usar uma mistura, a não ser que eu esteja utilizando misturas de gás inerte, que é o hélio mais o argônio. Tá. Aí beleza. Agora se eu for soldar MIG, que seria soldar de alumínio,
com o processo MIG-MAG, com essa máquina, eu posso utilizar o argônio puro também. O argônio puro. Agora, se eu for soldar aço carbono, que é MAG, aí eu vou trabalhar ali com o CO2, que é esse gás que a gente está utilizando aqui, que é o mistura C25, né? Tá. Exatamente assim. Bom, e se eu quiser usar o eletrodo revestido nessa, se o cara achar que tem necessidade, tem uma opção. Dá para trocar, ligada, ele pode soldar. Com O eletrodo o pessoal vai utilizar muito para soldar chapas mais grossas. Tá. MIG-MAG também vai ser utilizada, mas o soldador ele tem que saber preparar bem a superfície e tem que ficar muito atento aqui com relação à regulagem, tensão e velocidade de arame. Porque ele pode até soldar, mas se ele soldar errado, a peça quebra. Entendi. Porque ele não gerou fusão das duas. Vocês viram que eu fiquei preocupado ali com relação, será que a peça está aquecendo, será que não está? Aumenta mais um pouco, diminui, para quê? Até eu perceber que ela está gerando fusão na peça. Bom, maravilha. Agora é o que eu tinha comentado na semana passada, não é somente assistir o curso, tudo parece fácil, apesar de que essa foi a mais fácil de todas. Bem rápido, Bem rápido. Eu vou precisar de muito treino, tá bom? Mas com certeza, eu acho que, pelo menos para mim, que era totalmente desconhecedor dos processos e tal, esclareceu bastante qual que é a escolha certa e com certeza, mesmo que você seja um zero na solda, igual eu me considero ainda, dá pelo menos para você fazer uma escolha consciente, uma compra consciente. A Boxer tem toda a linha possível, vocês vão entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, vão conhecer toda a linha de produtos deles e vão aprender e vão saber escolher dentro da realidade de vocês qual que é o melhor equipamento. Tá joia? Bom, eu agradeço, Mike. Eu que agradeço. Obrigado pelas aulas. Essa foi a primeira série que a gente preparou para vocês. De acordo com as próximas dúvidas e comentários de vocês, a gente está disposto a gravar mais uma sequência aí para vocês, de acordo com a necessidade. Tá? Seja em relação a algum equipamento específico da Boxer ou algum processo específico que vocês queiram ver. Tá joia? Espero que essa série tenha sido útil para vocês. Muito obrigado. Sigam os links aqui na descrição do vídeo. Até mais. Tchau, galera.